irmãos podem se assentar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. E hoje, irmãos, nós vamos do verso 16 ao 18 do Evangelho de Mateus. Nós estamos expondo o Evangelho de Mateus desde o capítulo 1, versículo 1, e nós já estamos quase um ano, irmãos, nisso. Nós começamos na metade final do ano passado, no Evangelho de Mateus, e agora estamos chegando na reta final do Sermão do Monte, com a graça do Senhor. Mateus 6, do 16 ao 18, é onde nós faremos a nossa exposição nessa manhã. Antes de irmos ao texto, irmãos, eu gostaria de mais uma vez convidá-los a fecharem os olhos, curvarem os corações diante do Senhor. Vamos pedir por sua iluminação. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos, Senhor, diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e pedimos, Senhor, ilumina-nos. Que o Teu Evangelho brilhe intensamente na face de Cristo para nós nesta manhã. Que o Teu Espírito nos guie pelas veredas da verdade. Que sejamos transformados, Senhor. Que não sejamos lançados de um vento para o outro apenas como ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes dela, Senhor. Essa é a nossa oração. Aplica poderosamente as verdades da Tua palavra ao nosso íntimo, ao nosso coração e transforma toda a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Nosso entendimento é pouco, Senhor. Nossa capacidade é fraca. Nós precisamos da Tua graça, agindo na palavra e pela palavra, com o poder do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, Mateus 6. E hoje nós vamos ler já de primeira o texto que nós vamos pregar inteiro. Então você acompanha a leitura do verso 16 até o verso 18. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Crianças, eu vou passar uma missão para vocês. Vocês vão fazer esse desenho em duas partes. De um lado da folha que vocês receberam aí, vocês vão desenhar agora uma pessoa com o cabelo bagunçado, com ramela no olho, com um semblante triste. E vocês vão desenhar essa pessoa. Ela está indo, é como se ela estivesse indo para o trabalho. Tá ok? Então, nesse primeiro momento, é isso que vocês vão fazer aí. Quem não é visto, não é lembrado. Provavelmente os irmãos já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar e até mesmo usado ela. A realidade, irmãos, é que para muitas coisas essa expressão se prova verdadeira. Por exemplo, se você é um empreendedor e trabalha vendendo algum produto, seja ele qual for, essa expressão se aplica a você. Quem não é visto, não é lembrado. Se o seu produto não for visto, ele não vai ser lembrado e logo ele não vai ser consumido e o seu empreendimento vai falir. Existem outras circunstâncias em nossa vida onde essa
máxima se torna real. Por exemplo, no mercado de trabalho, quem não é visto não é lembrado. Se você não se aplica no seu trabalho de maneira que os seus superiores o vejam, provavelmente, quando pintar aquela promoção, você também não vai ser lembrado. A verdade é que muitas vezes na nossa vida, essa realidade se aplica. A pergunta que eu faço, porém, irmãos, será que esse ditado se aplica na vida cristã no que se diz respeito à nossa piedade pessoal? Será, irmãos, que a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida que é vivida nesse mundo diante do Senhor, também é pautada no ditado que diz que quem não é visto não é lembrado? Será que na comunidade de fé, que é a Igreja de Cristo, nós podemos também aplicar estes conceitos nas nossas vidas, irmãos? Jesus vem gastando bastante tempo para tratar as questões do coração dos seus discípulos. Nós temos visto isso ao longo das semanas. Ele vem reorientando a vida piedosa dos seus seguidores. Ele vem tratando do coração de seus discípulos lá no começo do capítulo 6, quando ele ensina sobre como dar esmolas. Ele fala sobre isso também no capítulo 6, quando ele vai tratando a respeito de como os discípulos devem orar. A realidade que Jesus vem tratando, irmãos, não é tanto como dar esmolas ou como orar, mas que coração que é o coração que deve dar esmolas e que coração é o coração que deve orar. Longe de tratar de trivialidades, o nosso Senhor está fazendo um verdadeiro raio-x da vida de seus discípulos. E hoje nós seremos sondados por Jesus no que diz respeito ao jejum cristão. E talvez você tenha uma expectativa. Hoje eu vou saber se eu devo jejuar ou não, hoje eu vou saber quais são os métodos de jejum que eu devo seguir, mas a realidade, irmãos, é que o Senhor vai ensinar qual é o coração de quem jejua. Jesus não é pragmata como os homens modernos. Ele se preocupa com as intenções, mais do que com os métodos. Muito mais do que com os métodos. E hoje, irmãos, nós seremos levados por esse caminho quando o nosso Senhor ensina que o jejum cristão, em primeiro lugar, não deve ser hipócrita. É isso que nós vamos ver no verso 16. Em segundo lugar, o nosso Senhor vai nos ensinar que o jejum cristão não deve ser extravagante. É isso que nós vamos ver no verso 17 e na parte A do verso 18. E por fim, Jesus vai nos ensinar que o jejum cristão deve fixar a sua atenção em Deus, o nosso Pai. É isso que nós veremos no verso 18. Mais uma vez, então, Jesus segue exatamente a mesma estrutura do argumento que ele já usou para falar sobre as esmolas e que ele também já usou para falar sobre a oração. E o que nós encontramos no começo da sua argumentação é a apresentação de um modelo negativo, de um exemplo negativo. É isso que nós vemos. Volte os olhos para o verso 16 do texto, que diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus, mais uma vez, trilha esse caminho do contraste. E aqui ele apresenta como não se deve jejuar, em primeiro lugar. Vejam, irmãos, o jejum bíblico, aquele que a Bíblia ensina, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a abstinência de alimentos com vistas a propósitos espirituais. Isso é jejum. Eu sei que em nossos dias nós criamos uma noção de que se pode jejuar de chocolate, jejuar de celular, jejuar de rede social, mas o jejum bíblico, irmãos, é o jejum que se abstém de alimentos. A noção bíblica de jejum é que por causa de objetivos espirituais, porque eu quero deixar algumas coisas que têm me prendido, ou porque eu preciso que o Senhor seja mais real em mim, homens e mulheres resolvem se abster de alimentos.
É deixar de se alimentar de comida para se alimentar de Deus. Esse é o jejum bíblico. E a lei, no Antigo Testamento, exigia um dia de jejum no ano. Um único dia de jejum no ano era requerido pela lei, que se encontra nos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E o dia que era o dia do jejum era o dia da expiação, o dia em que os pecados do povo seriam expiados naquele bode expiatório. Porém, nós vemos, irmãos, no Antigo Testamento, que homens de Deus usavam o jejum especialmente em momentos de humilhação. É isso que nós vemos em Davi. Logo depois que o profeta Natã aponta o dedo para Davi e diz: olha, este homem mau da minha história és tu. Nós vemos Davi humilhado diante do Senhor, jejuando. Foi também o que Daniel fez quando se deparou com a passagem de Jeremias, capítulo 29, que falava sobre o tempo que eles passariam exilados na Babilônia. Daniel se lança diante do Senhor em jejum, humilhação e pranto e faz aquela oração maravilhosa que nós vemos no capítulo 9 de Daniel. Foi também o que Esdras e Neemias promoveram quando redescobriram a lei na reconstrução do templo do Senhor na volta do exílio babilônico. O jejum, então, irmãos, era geralmente resultado de contrição. Geralmente era resultado de humilhação, de arrependimento por alguma coisa que estava pesando sobre os ombros do povo de Deus. Era sempre resultado de uma consciência, de uma incapacidade, da consciência de que existia necessidade, de que faltava alguma coisa. Jejum nunca era uma ferramenta de barganha. Os fariseus, por sua vez, tinham a prática de jejuar 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas-feiras. Isso não era exigido pela lei, mas na forma de guardar a prática da lei, os fariseus colocavam o jejum 2 vezes por semana como algo que não poderia ser deixado de lado. Mas ao jejuar, irmãos, os fariseus, ao invés de buscar este lugar de humilhação diante do Senhor Deus, buscavam a aprovação dos homens. É isso que Jesus está dizendo. Eles entristeciam o próprio semblante, eles desfiguravam o próprio rosto, com o fim de fingir a sua humilhação diante de Deus, para que os homens vissem eles daquele estado desgrenhado, aquele estado entristecido e pensassem: nossa, como eles são piedosos! Como estes homens amam a Deus e sentem as suas faltas diante dele. Nossa, como eles amam o Senhor. Veja o estado de sua humilhação. Veja como eles estão humilhados e como isso tem tocado até mesmo o seu rosto. Eles queriam chamar atenção para o fato de estar jejuando. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e pensassem: nossa, é quase um arcanjo. Vejam como ele sofre, quanto ele sofre por causa de seus pecados, como ele ama a Deus. Eles teatralizavam a piedade, irmãos. Eles teatralizavam a piedade. Eles estavam em busca do aplauso dos homens, e por isso eles faziam que os homens acreditassem que eles eram algo que na verdade eles não eram. Era um verdadeiro teatro. A verdade, irmãos, que Jesus vem tratando aqui no capítulo 6, especialmente, é que qualquer forma de buscar ser visto pelos homens, por causa da nossa piedade pessoal, encontra reprovação do Senhor. Qualquer coisa que nós fazemos como filhos de Deus, a fim de que os homens nos vejam e nos admirem, é reprovado pelo Senhor, seja dar esmolas, seja orar, seja jejuando. Esse princípio cobre todos os ângulos da nossa vida cristã. Quando dar esmolas, não trombeteie diante de ti. Quando orar, não vá para as esquinas a fim de se exibir. Quando jejuar, pare de ficar transfigurando o seu rosto a fim de que as pessoas percebam a sua tristeza. O que Jesus está ensinando, irmãos, é que nós precisamos ser o que somos. Consegue perceber?
A pior forma de hipocrisia é aquela revestida de religiosidade, irmãos. Essa é a pior forma de hipocrisia. Ela é capaz de grandes obras a fim de parecer o que não é. Grandes obras. Vejam, existe uma eloquente capacidade do hipócrita de ser louvado pelos outros exatamente por aquilo que ele não é. Ele se desgasta, ele trabalha, ele faz tudo o que faz para que as pessoas vejam nele aquilo que ele sabe que ele não é. E quando ele recebe aplauso das pessoas por aquilo que ele não é, ele se dá por satisfeito. Não é exatamente isso que reside no íntimo da hipocrisia, irmãos. Receber aplausos por aquilo que as pessoas acham que nós somos, mas que na verdade no íntimo nós não somos. Se tão somente eu conseguir fazer com que o outro acredite que eu sou aquilo que eu não sou, para mim está ótimo. Isso é tão reprovável aos olhos de Jesus, irmãos, justamente porque não há teatralização que possamos realizar diante dos homens que possa enganar a Deus. Deus não é enganado pelas nossas teatralizações da realidade, pelas vestes de impecabilidade que nós vestimos de vez em quando para aparecer diante dos homens, coisas que na verdade nós não somos. Deus, irmãos, não se impressiona com performance. Ele não se impressiona com coisas exteriores, Ele está interessado no nosso íntimo, Ele está interessado no nosso coração e Ele sonda as nossas intenções. E o grande problema no centro da hipocrisia, no âmago da hipocrisia, no entanto, é o desejo desordenado de aprovação. Porque ao invés de buscar a aprovação de Deus, o hipócrita acaba se desgastando em tudo que pode, gastando todos os seus recursos, as suas forças, em busca da aprovação dos homens. São desejos altamente desordenados. E a grande questão disso é que a aprovação dos homens é a única coisa que realmente o hipócrita consegue receber. Não foi exatamente isso que Jesus disse? Eles já receberam a sua recompensa. Se é aplauso dos homens, aprovação dos outros, aceitação daquele que tem ao meu lado, que me guia, quando eu recebo a sua aceitação, é exatamente isso que eu tenho como salário daquilo que eu fiz. Os filhos de Deus, porém, irmãos, devem manter os seus olhos em Cristo. Nós não vivemos com vistas aos outros. Nós não vivemos a pensar naquilo que os outros pensam de nós. Vejam, queridos, o sacrifício de Jesus Cristo nos liberta da nossa sede incontrolável por aceitação da parte dos outros. Nos livra disso. Nos liberta completamente, porque nos coloca como aceitos na presença de Deus. É isso que o sacrifício de Cristo fez, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos tira da nossa condição de destituídos da glória de Deus, para agora uma condição de filhos, filhos adotados. Aqueles que não podiam nem sequer contemplar a face de Deus, agora são aceitos em sua família. É exatamente isso que o Evangelho faz. Por isso, irmãos, que aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo não precisam viver em busca da aprovação dos homens. Não precisam viver em busca da aprovação do outro. É para esses que sabem que foram aceitos por Deus, apesar de si mesmos, que o jejum serve como uma ferramenta de promoção e de mortificação da carne. É uma ferramenta de diminuição do próprio eu. O jejum não é uma ferramenta para mim parecer mais alguma coisa para aqueles que me cercam. Não, eu vou jejuar para ser mais poderoso. E daí as pessoas vão ver que quando a minha oração é forte. Não, irmãos. O que está no coração do jejum é o sentimento de incapacidade. De inutilidade, inclusive. Senhor, se não for Tu em mim, eu sou inútil. Se não for Tua graça, eu não sirvo para absolutamente nada. Porque fomos aceitos por Deus por causa do sacrifício de Cristo, irmãos. Podemos ter certeza de que qualquer que seja o nosso ato de piedade,
dar esmolas, orar ou jejuar, qualquer um deles. Ao fazermos, seremos aceitos por Deus. É por isso que nós não devemos fazer o que quer que seja das nossas vidas como um propósito de buscar a aceitação daqueles que nos cercam. Crianças, na outra parte da folha, vocês vão desenhar agora uma pessoa se arrumando para ir para o trabalho em um dia comum. Pessoa que levantou, lavou o rosto, passou desodorante e tudo mais. Se por um lado, irmãos, o jejum não deve ser hipócrita, o nosso Senhor também vai ensinar que o jejum não deve ser extravagante. Jesus segue o seu ensino e nos apresenta um outro caminho, é o que nós lemos no verso 17 e 18, parte A, acompanha a leitura do texto que diz assim: Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. Diferentemente dos fariseus, então, Jesus ensina aos seus discípulos que o caminho que eles devem trilhar quando eles jejuam é o caminho da vida comum. A questão, irmãos, é que por vezes, quando nós lemos esse texto, na nossa ótica, nós achamos que Jesus está pedindo para que aqueles que jejuam façam algo extraordinário, né? Às vezes a gente ouviu algum sermão sobre isso, naquele tom extravagante, um tanto quanto triunfalista, né? E achamos que Jesus quer que quando a gente for ter algum ato de piedade, como o jejum, por exemplo, que a gente fique ainda demonstrando uma alegria mentirosa. Como se nós deixássemos de ser hipócritas para o lado da tristeza e nos tornássemos agora um tipo de hipócrita para o lado da felicidade. Imaginamos que o conselho de Jesus seja algo do tipo assim: olha, vocês têm que estar radiantes de alegria todo o tempo. Se você passa perfume antes de sair de casa, passe agora 2 vezes mais. Uma porção dobrada, né? Quando você jejuar, penteie ainda mais perfeitamente o seu cabelo. Nem um fiozinho pode ficar de fora. Irmãos, a verdade é que Jesus só está aconselhando os seus discípulos a fazerem o que qualquer judeu daqueles dias faria antes de sair de casa: lavar o rosto e ungir a cabeça. O que qualquer homem comum dos nossos dias também faz: lava o rosto, escova o dente, passa um desodorante para não fazer mal para os colegas de trabalho e sai. Lavar o rosto, ungir a cabeça eram coisas corriqueiras. Jesus não quer o teatro da tristeza, mas Ele também não espera que façamos um teatro da alegria. Ele não espera isso de nós. Ele realmente não espera. Na verdade, Jesus não quer teatro de tipo algum. Ele não quer isso. O grande princípio levantado por Jesus aqui é justamente para que nos esqueçamos completamente das outras pessoas. O conselho de Jesus vai no sentido que nos leva a viver a vida diante de Deus e não diante dos homens. Olha, lave o seu rosto, unja a sua cabeça, viva a sua vida de maneira comum, porque você está diante do Pai em secreto. Você está sendo visto e não é pelos homens. Você está sendo visto e você não deve querer chamar a atenção dos outros, dos homens, porque você está sendo visto por quem realmente importa que você seja visto: por Deus. Não jejuamos, irmãos, para sermos vistos pelos outros contristados, tristes, entristecidos, mas também não jejuamos para sermos vistos alegres. Nossa, olha só como ele está radiante hoje, veja como ele está alegre. Nossa, o que será que aconteceu? Porque nós não jejuamos para sermos vistos pelos homens, sejam eles quem forem. O nosso motivo para jejuar não é que os outros nos vejam. Jesus está trabalhando o cerne das nossas intenções, das intenções de seus discípulos. Irmãos, por que fazemos o que fazemos? Você já se perguntou? Por que você faz o que faz? Por que lê o que lê? Por que ora quando ora? Por que faz o que faz, meu irmão? Veja, Jesus está fazendo
Jesus não está fazendo uma apologia contra o jejum. Você pode ouvir essas coisas e talvez pensar, pastor, então para mim não ser hipócrita eu não vou jejuar. A apologia de Jesus não é contra o jejum de maneira alguma. O nosso próprio Senhor jejuou. Ele fez uso do jejum. E ele deixou claro que no momento oportuno seus discípulos também jejuariam. Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos chegar lá ainda. Seus discípulos também jejuariam. O jejum é uma maneira legítima de se aprofundar na piedade pessoal e no relacionamento com Deus. Mas o que Jesus está trabalhando conosco, porém, irmãos, são as nossas motivações. Ele pretende esquadrinhar os nossos corações e direcioná-los para o caminho da libertação da opinião dos outros sobre nós. Você já parou para pensar, meu irmão? Por que ficamos bravos quando somos reprovados pelos outros, mais do que nós ficamos desapontados quando pecamos contra Deus? Por que a repreensão de um irmão nos parece motivo de mais tristeza do que o fato de que estamos pecando contra Deus? Por que ficamos angustiados quando somos vistos pelos outros como nós realmente somos em nossas fragilidades? Veja, você não é toda essa fortaleza que parece, meu irmão. Eu também não sou. Mas por que nós lutamos e fazemos tudo o que podemos para que as pessoas não vejam as nossas fragilidades? Por quê? Porque queremos sempre que as nossas partes bonitinhas, as nossas partes fortes, as nossas partes mais aceitáveis, as nossas partes que parecem ser mais santas apareçam para os outros. Por quê, irmãos? Você já parou para pensar? Por que eu e você agimos dessa maneira? Por que nos protegemos tanto da vista dos outros? Pelo menos aquelas partes em nós que são mais frágeis. Por quê? Porque desejaríamos, por exemplo, que as pessoas soubessem quanto tempo gastamos no nosso devocional hoje. Porque desejaríamos, por exemplo, que as pessoas soubessem que nós gastamos tempo no devocional. Aquela postagem diária, já fez o seu devocional hoje, com a Bíblia aberta? Para quê, meu querido irmão, para quê? Por que nós queremos que as pessoas saibam quanto contribuímos, se ajudamos algum necessitado, quantas horas passamos em oração, quanto tempo passamos jejuando, o que fizemos de serviço na igreja? Por que desejamos essas coisas? Por que tomamos nota em nosso caderno pessoal de todas as nossas obras maravilhosas para que alguma hora, em algum momento, a gente possa esfregar na cara das pessoas como nós somos incríveis? Você já parou para pensar, meu irmão? Obviamente, se nós esperamos que as pessoas saibam disso, nós esperamos justamente porque queremos que elas nos aprovem. Nós esperamos porque nós queremos que elas aplaudam a nossa profunda piedade nossa. Quando tiver eleição para presbítero, é nesse aí que eu vou votar. Quando tiver que indicar um diácono, é esse varão valoroso que eu vou escolher. Onde estão nossos corações, irmãos? Essa é a grande questão que o nosso Senhor está tratando aqui. Onde estão os seus corações? Em busca de que reconhecimento você tem sucumbido? Em busca de que reconhecimento você está sendo tragado, meu irmão? Por que o contentamento não tem feito parte da sua vida diária? Por que você não está feliz e satisfeito pelo fato único de que você é um filho de Deus? Por que você precisa de mais? Por que você quer mais? Porque nunca o que você tem é o suficiente. Onde está o seu coração? Jesus ensina que nós devemos seguir as nossas vidas comuns, fazendo coisas comuns, altamente ordinárias, aquilo que qualquer um deve fazer. Isso significa basicamente para esquecermos de nós mesmos, irmãos.
esquecermos de nossos desejos de aceitação, esquecermos completamente dos outros que nos rodeiam. O erro mais grave que podemos cometer em nossa vida cristã, irmãos, é essa preocupação com a opinião alheia. Essa preocupação com a opinião dos outros faz com que nós nos tornemos hipócritas. Nós passamos a pintar um quadro mentiroso a respeito de nós mesmos. Então devemos estar apegados a que impressão estamos dando às pessoas. Provavelmente você já teve situações onde você viu um irmão em alguma situação pecaminosa, alguma situação que poderia destruir a vida dele, destruir o casamento, destruir a família, e você se calou simplesmente porque você não quer que aquele irmão pense mal de você. Simplesmente por isso, porque você se importa mais com a opinião do seu irmão do que com a opinião de Deus. Só por isso. Nós precisamos deixar de lado a opinião dos outros, o fato de que nós estamos diante das pessoas. Irmãos, a nossa vida é vivida diante dos homens e diante de Deus, mas o que realmente importa é o que Deus pensa de nós, não o que os homens pensam. Então deixemos o nosso eu de lado e nos dediquemos inteiramente e totalmente para a causa de Deus. Lembrando que vivemos diante de Deus, nós vamos nos livrar dessa mania que temos de viver a fim de que os homens vejam. E mesmo que não seja somente para os homens ver, às vezes, irmãos, nós fazemos o que fazemos para nós estarmos satisfeitos com a nossa própria imagem. Jesus está orientando os nossos afetos. Ele está direcionando as nossas intenções para que elas mirem em Deus e em Deus somente. Em Deus e nada mais. É essa reorientação de foco das nossas afeições que ele faz, quando ele diz o que diz no final do verso 18, que é o nosso último ponto de hoje. O jejum cristão deve fixar a sua atenção em Deus. O que nós lemos na parte final do verso 18 diz: e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O nosso Senhor, mais uma vez, vai colocar contraste entre a natureza das recompensas que devem ser buscadas por seus discípulos. De um lado, irmãos, existem aquelas recompensas imediatas, aquelas que são obtidas quando recebemos o louvor dos homens, aquelas recompensas que são obtidas que suprem apenas as nossas necessidades de aceitação, de parecer que somos o que na verdade não somos, aquela necessidade que temos de receber aquele tapinha nas costas e ouvir bom trabalho depois que fazemos qualquer coisa que fazemos. Agora, existe um outro lado, e sempre existe um outro lado. Jesus insiste que esse outro lado deve ser vivido na expectativa de que existem recompensas eternas. Existem recompensas eternas que são garantidas pela bondosa mão paternal do nosso Deus. Se por um lado aqueles que buscam de maneira hipócrita a aprovação dos homens recebem a sua recompensa imediatamente, que é o louvor dos homens, por outro lado aqueles homens que esqueceram de si mesmos e que miraram suas vidas e seus afetos na pessoa do Deus Trino, agora podem ter certeza de que receberão uma recompensa eterna. Eterna. O que o nosso Senhor pretende é que nossa preocupação seja somente com Deus e sobre somente como nós podemos agradar o nosso Pai. Olha, quando vocês fazem o que fazem, seja o que for que estiverem fazendo, lembrem, vocês estão fazendo diante do Pai de vocês, do Pai Celestial. Ele quer que nos ocupemos e nos preocupemos exclusivamente com a honra e a glória do nosso Deus. Mas Ele também nos lembra, o nosso Pai que está em secreto está disposto a nos recompensar. Veja, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? O texto mesmo responde. Porque é necessário que aquele que dele se aproxima
creia, em primeiro lugar, que Ele é real. E, em segundo lugar, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Nós não podemos agradar o nosso Pai que está no céu se nós não nos aproximarmos a Ele com a expectativa de que Ele nos reconheça. Só que o reconhecimento que Ele nos dá, irmãos, não é um reconhecimento para ser gasto com as vaidades dos homens aqui nessa terra. Ele não está preocupado com aquilo que nós estamos preocupados. Ele não está preocupado com a nossa imagem, com o nosso desejo de ser exaltado diante dos outros. Mas Ele se lembra, Jesus nos lembra que sempre o nosso Pai está disposto a cuidar de nós, a cuidar dos nossos interesses. É exatamente isso que Ele diz, irmãos. O seu Pai que vê em secreto, Ele que sonda o seu coração, que sabe das tuas batalhas, das tuas lutas, do seu desejo por ser mais parecido com Cristo, do seu anseio por ter mais de Deus na tua vida. O teu Pai que vê todas essas coisas, que sabe de todas essas coisas, que sonda o profundo e o escondido do teu coração, este Pai lhe dará recompensa. Ele lhe dará recompensa. E os seus cuidados, irmãos, os cuidados do nosso Pai não são parciais. Os cuidados do nosso Pai não são temporários, eles não têm um prazo de validade, muito pelo contrário, os seus olhos atentos estarão sempre sobre nossas vidas até que então sejamos levados para habitar com Ele eternamente. Nós temos certeza do seu cuidado constante. Isso não é um ótimo motivo, irmãos, para esquecermos dos outros e vivermos para Deus? Crianças, esse desenho que vocês fizeram, ele é como se fosse a representação de uma pessoa que está fingindo ser o que ela não é, certo? Você já deve ter brincado de faz de conta, assim, que você era um super-herói, uma princesa da Disney, alguma coisa assim, certo? O problema que Jesus está combatendo aqui, crianças, é quando a gente passa a viver dessa maneira, como se aquela fantasia, aquela brincadeira de faz de conta, se tornasse a nossa vida. E agora, ao invés de você ser quem você é, você acha que é o Batman. Infelizmente, crianças, adultos vivem muito assim. Infelizmente. Mas o que Jesus ensina é que nós devemos olhar para Ele, olhar para o sacrifício dele, por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, e por isso, por causa do sacrifício dele, nós devemos lembrar que Deus se agrada de nós. Por causa do sacrifício de Jesus, crianças, Deus, o nosso Pai, nos ama e nos aceita. Crianças, nós não precisamos ficar fazendo coisas para que Deus olhe para nós e nos aceite. Nós não precisamos comprar o favor de Deus. Deus não está fazendo uma prova com você, igual você faz lá na escola, esperando que você tire 10. Jesus Cristo tirou 10 no seu lugar. Jesus Cristo tirou 10 no seu lugar. Você já foi aprovado por Deus. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Veja, irmãos, se a nossa maior preocupação for agradar a Deus e glorificar o seu nome, então nós não seremos mais enredados quanto ao desejo desenfreado de parecer para os outros o que na verdade nós não somos. Se nós tivermos diante dos nossos olhos apenas a glória de Deus como objetivo final de tudo que fazemos, afinal de contas, foi o próprio apóstolo que nos ensinou, quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Se nós temos esse objetivo supremo em nossos olhos, o objetivo de glorificar a Deus com tudo que fazemos e com tudo que somos, necessariamente o peso da opinião dos outros sobre nós vai cair na escala para zero. Para zero. Se alguém está vivendo inteiramente para a glória de Deus, não vai precisar ficar recomendando a si mesmo diante dos outros. Olha, veja só como eu sou bom, veja só como eu faço isso de maneira incrível, veja, eu sou o melhor profissional do mundo, veja, eu sou o maior pregador do mundo, veja, eu sou o maior limpador de chãos do mundo. Não! Aquele que vive inteiramente para a glória de Deus poderá livremente viver
a vida nesse mundo, longe do peso terrível da opinião dos outros. Parafraseando as palavras de Agostinho de Hipona, aqueles que vivem para a glória de Deus podem viver nesse mundo amando a Deus e fazendo o que querem. Veja, amar a Deus é o primeiro dos mandamentos. Se você ama Deus de fato, depois de cumprir esse mandamento, você pode fazer o que quiser. E tudo que você fizer vai glorificar a Deus. Se alguém esqueceu de si mesmo e se dedicou inteiramente a Deus, então saberá exatamente quem é, em sua identidade, saberá quem é. E veja, irmãos, nós somos sim filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, se identificaram com o sacrifício de Cristo, foram regenerados pelo poder do Espírito Santo e agora estão vivendo unidos com Cristo, são filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus, habitarão eternamente com Deus, mas sabem também que só são o que são e só têm o que têm por causa de Cristo. Sabem que em si mesmos estão perdidos, que se dependerem de suas próprias possibilidades, eles estão fadados ao fracasso. Irmãos, sem Cristo estamos todos fadados ao fracasso. Se não fosse a graça superabundante de Cristo, estaríamos todos perdidos. Quando nós negamos, irmãos, as ofertas da aceitação dos outros, por aquilo que nós não somos, podemos ter certeza de que o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Ele vai nos recompensar. E veja, irmãos, não é especialmente isso que mais nos importa. Não é exatamente isso que mais nos importa em toda a nossa vida, sermos aceitos por Deus. A única coisa realmente importante é a nossa relação com Deus, é que a nossa relação com Deus esteja correta, que o nosso objetivo em nossas vidas seja agradar ao Senhor. Se essa for nossa preocupação, então nós poderemos confiar todo o restante das nossas vidas ao cuidado do nosso bondoso Pai Celeste, que sabe de tudo o que precisamos. Pode ser que nunca recebamos uma recompensa na transitoriedade dessa vida, irmãos. Pode ser que você seja um grande homem de Deus e que você nunca receba o reconhecimento que os homens dariam. Mas você pode ter certeza, nós temos uma recompensa guardada com Deus e as suas promessas nunca falham. As promessas de Deus nunca falham, nunca. Mesmo que o mundo jamais entenda quem somos, Deus o sabe. E naquele grande dia, irmãos, esse fato será proclamado diante do mundo inteiro. Vem, benditos de meu Pai, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que os homens não nos ouçam então, que eles não nos reconheçam, que não nos amem, que não nos louvem, que não aplaudam os nossos atos. O que realmente importa é uma única coisa: Deus, o nosso Pai, nos aprova por causa de Cristo. E poderíamos querer algum outro tipo
Em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, o Salvador bendito, a quem amamos. Amém.